Olá, amigos do nosso grande encontro Nada Mais Belo. Estamos aqui mais uma vez. Queremos receber você da Diocese de Paracatu, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Unaí e também os ouvintes da TV Cultura que nos acompanham. Sempre uma alegria tê-los. Lembre-se sempre de mandar suas perguntas aqui nos nossos canais, suas sugestões. E hoje, Bíblia e interpretação, esse tema que nos divide tanto, enquanto cristãos, desde aí pelo menos do século XVI, com a Reforma Protestante, né, Padre? E hoje nosso Padre Wellington vai nos conduzir nesse caminho. Alô, João, tudo bem com você? Olá, pessoal, saudações a vocês mais uma vez. Nosso programa Nada Mais Belo, galgando, caminhando nos caminhos da fé, compreendendo aquilo que pode ser compreendido, nem tudo pode ser compreendido, né, João? Só depois da morte, né? Só depois, Mas a fé católica, ela tem uma dimensão que é inexplicável e a dimensão do mistério, que essa é o mistério, não tem jeito, né? A primeira coisa que eu tenho que dizer, João, é que Deus não pegou uma caneta e escreveu a Bíblia, nem um MacBook, digitou lá. A palavra de Deus que nós temos, ela foi escrita ao longo dos tempos por pessoas humanas. Pessoas humanas escreveram ali as coisas da Bíblia, a Bíblia são vários assuntos, né? Várias coisas, há várias linguagens. Você fala assim, olha, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. A poesia, né? Fernando Pessoa. Yes. É uma linguagem da língua portuguesa. Se eu disser assim, olha, os braços do rio chegaram até as fontes. O rio não tem braços, mas é uma expressão da língua portuguesa que nós usamos para poder fazer umas comparações, né? Você fala assim, você diga assim, quer ver, 2 mais 2 é igual a 4, é uma expressão matemática. Há várias formas de dizer. João, onde estás? Que não respondes? Deus, ó Deus, é um vocativo. A Bíblia existem várias coisas diferentes. Existem poesias, salmos, por exemplo. Existem relatos apocalípticos, como o livro de Daniel, por exemplo, ou Apocalipse. Existem relatos históricos, alguns, outros não históricos. É uma série de coisas diferentes, porque houve pessoas diferentes que escreveram. Mas se foram pessoas que escreveram, como posso dizer que essas coisas são palavra de Deus? Será questiona. Essas pessoas escreveram os textos sagrados e então isso foi basicamente eles foram inspirados por Deus, usando a linguagem humana. Por isso que muitas vezes na Bíblia você vê assim, olha, Deus se arrependeu de ter criado um homem, Gênesis capítulo 6. Deus não se arrepende do que faz, ele não é como nós somos. Mas isso aí, na Bíblia, é uma expressão humana, do modo como nós escrevemos, né? Do modo como o homem escreve, que é assim, não tem outro jeito. E aí, então, mas o que é inspirado por Deus não é cada palavra, mas é a mensagem teológica e salvífica de salvação. Então, essas pessoas escreveram, e nós dizemos que Deus inspirou aquelas pessoas. Por isso, os livros são inspirados por Deus, portanto, são palavras de Deus. Então, existem alguns cientistas aí, né, das universidades, eu conheço bastante deles, que dizem que a Bíblia errou porque falou que Deus tem emoção, porque Deus gente, muito desconhecimento, porque é claro que Deus, como Deus, não precisa de nada, ele é Deus total, completo, né? Ele não se arrepende, ele é imutável, todo-poderoso, onisciente, mas na Bíblia foi escrita por pessoas humanas.
e inspirada por Deus dentro dos limites humanos, entende? Então é claro que ali nós usamos as expressões humanas, né? Às vezes os cacoetes humanos, porque nós somos humanos, mas isso não tira a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus inspira. Mas temos um problema, João, aqui. Do nosso Brasil aí, quem é responsável por interpretar a Constituição? Você que é advogado aí? No sistema jurídico é o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, né? STF. E existe uma interpretação unânime lá? Não, infelizmente não. Sobre o mesmo texto da Constituição, sobre o mesmo assunto, as pessoas de lá, elas interpretam de forma diferente, né? Sim. Às vezes até conflitantes, até contraditórias, não é? Mas a função de intérprete da Constituição não é do Presidente da República e não é do Legislativo. O Legislativo vai fazer as leis, né? Congresso Nacional. A função essa de interpretar é do Supremo Tribunal Federal. Essa é a função deles. Só que, até onde eu sei, o STF também pode se enganar nas suas interpretações. Porque às vezes tem ali, né, coisas que são mais políticas, às vezes tem. Então, na igreja também existe alguém que é encarregado de interpretar a Bíblia, porque a Bíblia precisa ser interpretada. Tem linguagens ali que não são fáceis. Sim. Tem expressões que não são fáceis. A Bíblia precisa ser interpretada. Quem interpreta então? Sou eu? Bem, se for eu, então eu vou interpretar do jeito que eu quero. Não, aquele que me serve, né? Que causa prazer a mim, que faça aquilo. Se for uma pessoa só, tá ótimo. Aí temos aí 10 milhões de pessoas e 10 bilhões de diferentes interpretações, né? Na Igreja Católica é diferente. Para interpretar a Bíblia, não é cada fiel, cada padre ou cada bispo. Quem interpreta a Bíblia validamente é o magistério da Igreja. Isto é, o Papa com os bispos unidos em numa só fé. Então, essa é a diferença da Igreja Católica. Eu não posso interpretar. Eu posso interpretar aquilo para mim, pessoalmente, como uma mensagem para mim, pode ser mensagem ao Deus do Papa. Mas interpretar validamente é somente o magistério da Igreja. Vê a diferença? Sim. Então aí, desde o começo, mas por que a Igreja? Porque a Igreja tem o poder da chave. No programa anterior, lembra que eu falei sobre as chaves? Sim, sim. Então, o poder da chave, como a gente chama, né? Que a Igreja interpreta validamente. Então, essa é a questão. Por isso a Igreja Católica, de norte a sul, de leste a oeste, é uma só fé. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se for Igreja Católica, Apostólica, temos uma fé só. Muitos críticos veem nisso, né, padre? Uma opressão, um cerceamento de liberdade, mas na verdade dá segurança ao indivíduo, né? Porque se você vai numa igreja, um padre fala uma coisa, você vai em outra, o padre fala outra completamente diferente. Imagine a angústia e a insegurança para os fiéis em uma situação desta, né? Em termos de fé, seria insuportável. Você fala que na minha igreja, assim, que aqui a Nossa Senhora foi assunta ao céu, e no outro fala que não foi? E aí? Ou se a gente fala assim que Jesus ascendeu aos céus de corpo e alma, ele subiu aos céus, e a outro padre fala que não foi? Ou se fala que uma Eucaristia e outro não é? E quando a gente vê que hoje tem mais de 10 mil denominações cristãs não católicas, né, que vieram se dividindo desde o protestantismo, a gente vê o quanto que isso causou dificuldades, confusão, e a gente não pode imaginar que era isso que Cristo queria quando ele disse que fundaria a sua igreja, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele não esperava que teria, não esperava, claro que ele sabia de todas as coisas, mas ele não era a intenção dele que tivesse 10 mil verdades, né? Com certeza, cada pessoa que interpreta a sua própria versão da Bíblia, dizendo que aquela palavra quer dizer isso, se eu falo isso, você fala assim, não, quer dizer aquilo lá. Aí você vai para cá, eu vou para lá. Aí começa, né? E aí não tem fim. Não tem fim. Até hoje,
isso não vai ter fim de forma alguma, porque cada pessoa interpreta. Algumas igrejas protestantes, elas estão ao menos entre elas, né? Elas estão tentando unir algumas coisas. Algumas igrejas já começaram a perceber que isso é importante, apenas tarde que nunca, né? Mas em geral, assim, não só protestantes, a gente fala aqui porque, mas assim, em modo geral, qualquer pessoa, qualquer coisa que interpreta a Bíblia de modo pessoal, a tendência é fazer a coisa de acordo com as suas convicções pessoais. E aí vai instrumentalizar a Bíblia para aquilo que ele quer. Porque a Bíblia, por exemplo, se você for ler alguns trechos do livro das Crônicas, né, ou alguns trechos do livro de Deuteronômio, ali, né, do Levítico, tem coisas que, se não for bem interpretadas, as pessoas vão justificar até mesmo morte. Porque ali existem vários atos de morte que foram, que as pessoas precisavam, há várias coisas assim de atrocidades, né, assim, ímpares que as pessoas fariam, baseando-se na Bíblia. Por quê? Porque não conhecem, não interpretaram de forma correta o que é aquela mensagem de salvação. No caso da Igreja Católica, isso não acontece. Quem interpreta, mais uma vez, é a Igreja. É a única, e por isso que você vê em termos de fé, há uma unidade completamente. Fé da Igreja Católica é a fé católica. Claro que aqui não estou falando mal de nenhuma outra fé, de nenhuma outra religião, estou dizendo que a Igreja Católica crê. E o que se crê é isso e vai ser isso século secular, amém. Porque o que é verdade hoje vai ser verdade amanhã. O que ao menos no nível de fé, cientificamente falando, isso pode mudar, as verdades, as entradas podem mudar, mas na fé não. A ciência toda hora muda isso, novas descobertas das coisas. Por isso que a ciência não tem verdade, a ciência tem leis e tem novas descobertas, tem teorias, são teorias, né? Mas as coisas são descobertas assim cada dia, né? O que era ontem bom, hoje não é, vai ser amanhã. Mas na fé não, porque a fé revelada, ela é uma só. Isso para nós é uma riqueza, porque dá segurança, como você falou. Segurança, aquilo que nós cremos é o que nós cremos. E da mesma forma que isso é uma verdade, né, que a Igreja Católica, no seu magistério, é o único capaz de interpretar validamente, isso também serve para que em qualquer parte do mundo, isso também está no site do Vaticano, você pode olhar, por exemplo, lá no documento da Dei Verbum, que é um documento sobre interpretação. Então, para você entender que na Igreja Católica é assim, sabe? A fé já é dada e ela é protegida pelas coisas aí do mundo através do magistério da Igreja, graças a Deus. Amém.